Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar, desde já uma ótima semana, hein? Hoje é dia de Palmeiras, daqui a pouco a gente fala do Mundial de Clubes, haja coração, torcedor do Verdão. Mas a gente começa falando da Internacional, que trouxe um ponto de Franca. A Inter empatou com a Francana 0-0 no Lancha Filho pela segunda rodada da Copa Paulista. Jogo xoxo, sem grandes emoções. O Arthur Silveira pegou uma bola muito boa, hein? O goleiro fez a sua estreia pela Internacional. Foi o único momento assim que a Inter poderia ter tropeçado, mas o Arthur Silveira garantiu o pontinho 0-0. Ademir Fezan surpreendeu, né? Não repetiu o time que venceu o Botafogo por 3-0 no meio de semana. Fez 8 alterações para a partida. Quer dizer, rodou o elenco inteirinho. Thomas, da base, começou como titular no lugar do Pedro. Maurício começou como titular. E ele acabou inscrevendo 2 jogadores do time titular para a Copa Paulista. Os laterais, Edson Júnior, né, que é o Juninho, e o Caio Christian, lateral esquerdo. Os dois atuaram como titulares na partida contra a Francana. 0-0, com esse resultado a Inter perdeu a liderança do grupo 2. Por quê? O Comercial tá impossível, hein? O Comercial viajou para Itapira e ganhou da Itapirense por 1-0. Comercial que na estreia havia vencido a própria Francana por 1-0, e a Itapirense, que tinha 3 pontos, havia vencido a União em Araras por 1-0. A rodada será completada na quarta-feira com Botafogo e União São João, porque o Botafogo vem jogando a Série B do Brasileiro, a exemplo da Inter na D, e os jogos em casa são no meio de semana. O Botafogo que perdeu para a Inter 3-0, mas na Série B ganhou da Chapecoense com o gol do Alisson no último minuto. Então a classificação da Copa Paulista, o grupo da Inter ficou assim: Comercial em primeiro com 6, Inter em segundo com 4, em terceiro Itapirense com 3, Francana em quarto com 1 ponto, e na lanterna União São João e Botafogo com 0, mas com 1 jogo a menos. Próximo jogo da Inter pela Copa Paulista será sábado, às 5 da tarde, no estádio Hermínio Meto em Araras, contra o União São João de Araras. Mas antes, nós teremos a Inter em campo pela Série D do Brasileiro. Na sexta-feira, jogo antecipado pela CBF, 7 da noite no Limeirão, tem Inter e Cianorte. E olha, aquele jogo atrasado que completou a última rodada e que foi realizado no fim de semana, foi ótimo para a Inter. O Monte Azul ganhou do Goiatuba por 3-2 no interior paulista. Então, a Inter tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o próprio Goiatuba. Então a Inter tem 18 pontos e o Goiatuba tem 14. Olha que belo resultado, esta vitória do Monte Azul para cima do Goiatuba. Então agora nós teremos Inter na sexta contra o Cianorte, todos os titulares em campo. A expectativa aí pela volta do Clebinho, pela volta do Vinícius Leite. O Antônio Gabriel retorna por conta aí do 3º cartão amarelo. E a gente espera ter time completo. E aí, no sábado, o time alternativo da Inter para enfrentar o União São João de Araras. Tá bom? No Independente, se eu tivesse condição de falar pro William assim, solta o hino do Galo. É, rapaz, o Galão da Massa está na próxima fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. E não é que o Galo carimbou seu passaporte com a 4ª vitória seguida na competição? Quando o Lúcio Borges chegou, a única missão dele, ganhar os 4 jogos, e ele conseguiu. O último no aperto, porque o São Carlos abriu o placar com o gol do Ismael, zagueiro que era da Inter de Limeira, de cabeça no cantinho do Jonathan. Os dois jogaram juntos, hein? Jonathan e Ismael. 1-0 para o São Carlos, mas o Independente não se apavorou. Boa presença de público, achei legal a festa que o torcedor fez antes da partida, durante a partida e pós-partida. Toda essa movimentação registrada pelo Marcolino foi muito legal. E aí o Galo conseguiu empatar, virar e golear. 2 gols do zagueiro Hilário, continência para você, Hilário, tá demais, hein? 2 gols contra, é mole, e 1 gol do Luan, o rei das assistências. Uma pena que o Colômbia tomou o 3º cartão amarelo e fica fora do primeiro jogo da próxima fase da competição. A tabela sairá ainda hoje. Amanhã a gente informa, mas uma coisa é certa, conversei com o Marinho, presidente do Independente, ele tomou uma decisão muito legal. Mudança, né? O Galo não vai mais jogar de domingo de manhã. Olha, tem feira, tem campeonato amador, só o PC gostava de domingo de manhã, ninguém gostava desse horário de domingo de manhã. E o presidente falou, não, nós vamos jogar de sábado à tarde
porque olha, tivemos quase 800 torcedores sabadão apoiando o time contra o São Carlos, então vai manter para sábado, 4 da tarde. Então, muito provavelmente o primeiro jogo do Galo seja em casa contra o Mauaense, a gente vai conferir a tabela, mas sábado, 4 da tarde. Eu adorei, porque domingo tem Classe A e Abílio Pedro, um grande clássico do Campeonato Amador, ia chocar com o jogo do Independente. Olha, vamos fazer os jogos do Galo de sábado à tarde. Grupo difícil, hein? Mauaense, Tanabi e Acisense, o Galo vai viajar bastante nesta fase, tá bom? Olha que notícia boa também, o Mandique está na final da Copa São Paulo de basquete. Telmo, Lele Jacom, mesmo sem o Renan, pivô que não conseguiu viajar, o Mandique ganhou do São Caetano 63-56, um jogo apertado de pouca pontuação, jogo 3 dos playoffs semifinais. O Mandique tinha vencido em casa, fazendo 1-0, São Caetano empatou em São Caetano na quinta-feira e ontem foi o jogo 3, o jogo decisivo. E olha, só foi a segunda vitória do Mandique como visitante. O time tem um aproveitamento muito ruim fora de casa, mas ontem a equipe encaixou com muita vontade e determinação, ganhou 63-56. E agora a final dos sonhos, como a gente sempre falava, né? Mandique e Tatuí. E olha, a tabela deve sair hoje, conversei com o Telmo também, dei os parabéns para ele. Provavelmente o jogo 1 será quarta ou quinta-feira aqui no Volucato. E aí serão 2 jogos em Tatuí pela melhor campanha. Tatuí fechou a primeira fase com 8 vitórias e 2 derrotas e eliminou agora Sorocaba por 2-0. Atropelou em Sorocaba, atropelou em casa. 2-0 Tatuí, enquanto o Mandique fez 2-1 no São Caetano. Então a final dos sonhos da Copa São Paulo de basquete, Mandique e Tatuí, parabéns. Lembrando que na primeira fase cada time venceu em sua casa, o que vai dar uma pimentada neste confronto. Ontem também a decisão da NBA deu OKC, Oklahoma City Thunder ganhou do Indiana Pacers, o meu Indiana, 103-91, fechou em 4-3, a melhor de 7. Pena que o Haliburton, melhor jogador do Indiana, rompeu o tendão de Aquiles no intervalo, né, um pouquinho antes do intervalo, e aí desfalcou a equipe nos 2 quartos finais. Vamos de Mundial de Clubes, porque hoje o Palmeiras precisa de um empate contra o Inter Miami do Messi para avançar para as oitavas de final. O Palmeiras só não pode perder por 2 gols de diferença e o Porto ganhar do Al-Ahly por 2 gols de diferença. Aí o Palmeiras estaria eliminado. No mesmo horário jogam, né, Porto e Al-Ahly. Então, Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo contra o Inter Miami. Palmeiras que empatou com o Porto 0-0, ganhou do Al-Ahly por 2-0. E o Inter Miami que empatou na estreia com o Al-Ahly. O goleiro pegou um pênalti, quase que o time egípcio acabou ganhando. E depois ganhou do Porto pelo placar de 2-1. E um pouco mais cedo, a definição do Botafogo, né? O grupo do Botafogo. O Botafogo não pode perder por 3 gols de diferença. O Botafogo joga pelo empate contra o Atlético de Madrid. E teremos no mesmo horário Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. Então, uma definição que pode aí ter o Atlético de Madrid do Simeone fora das oitavas de final. Aí o Paris Saint-Germain vai ganhar do Seattle. E o Botafogo não vai perder do Atlético de 3 gols, né? Aí o Atlético de Madrid estaria eliminado da competição. Bom, para fechar o nosso boletim, vamos com o gol do Hilário. Um deles, tá? O da virada, que foi o mais emocionante. O Independente toma o gol do Ismael, empata com um gol contra e vem o gol de cabeça do Hilário. Veja a vibração nossa na cabine do Pradão, nesse gol da virada do Hilário, que depois viria marcar mais um gol no segundo tempo e a vitória por 5-1 contra o São Carlos. Se você gostou, dá um like no nosso boletim, se inscreva no nosso canal do YouTube Edmar Pimba, tá bom? É um prazer ter a sua companhia sempre, tá bom? Com vocês aí é o Pimba do Hilário e amanhã eu trago toda a matemática da base. O Sub-17 da Inter classificou-se de forma épica, 9-0 contra a Itapirense, e a Inter ficou como a última vaga entre os melhores 4 colocados. Inacreditável a classificação do Sub-17 da Inter com o comando do Paulo Fernandes. O 15 ganhou mais uma, 8 vitórias seguidas. Ontem 2 vitórias do 11 e do 12 da Inter, faturando 4 pontos, porque ganharam também nos pênaltis. Toma aí, eu trago o resumo da base aqui para vocês com os gols da Inter também. Vem aí o gol dele, continência para você, Hilário. Até amanhã com mais um boletim informativo
aqui no Rápido no Ar. Pimba neles, Galão da Massa. É falta boa pro Galo cobrar, é Luan, o principal assistente do Independente. Desde que vestiu pela primeira vez a camisa do Galo, tem 12 assistências. O Luan tem 4 gols marcados. Luan vai pra cobrança de falta. O Independente na ponta esquerda. Luan autorizado, levantamento fechado para Hilário. Gol! Virou! A virada do Galo no primeiro tempo, Hilário de cabeça! Mais uma assistência de Luan com a camisa do Independente, uma linda cobrança de falta na ponta esquerda, Hilário mete a cabeça na bola inapelavelmente, vai no cantinho esquerdo do Maxian, Galão da Massa, tá impossível! 2 pro Independente, 1 pro São Carlos, anote aí, o acesso não vai escapar, torcedor, o Galo é muito bom, tem um timão o Galo, 2 pro Galo, 1 pro São Carlos de virada. Capitão, Hilário, continência pra você, Hilário, 2-1, Galão da Massa cedando. É mais uma falha grotesca do goleiro.